pessoal! Já estamos no terceiro mês de outubro e é com muita alegria que eu venho aqui contar uma nova história para vocês. Vocês já aprenderam que Deus sempre está conosco, não importa quanto a nossa vida esteja difícil. No segundo domingo, vocês aprenderam que a gente sempre tem que continuar, não pode desistir. E hoje eu vou ensinar vocês que não importa o quanto a nossa vida está difícil, nós podemos escolher a alegria, ter alegria, mesmo que a situação esteja difícil. E vocês já devem saber o versículo de cor, né? Porque nós já estamos no terceiro domingo. E o versículo desse mês está lá em Isaías 40, 31, que fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Olha que legal! Esse é o versículo da resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Resiliência é toda vez que algo te derruba e você levanta novamente. Sempre você tenta de novo, porque aqueles que esperam no Senhor nunca desistem. E a história de hoje vai contar isso. A história de hoje está lá em Atos 16, do versículo 16 até o 40, se vocês quiserem ler. Lá fala de Paulo. Paulo foi um perseguidor dos discípulos de Jesus, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E todas as pessoas que se encontram com Jesus, elas têm a vida transformada. E não foi diferente com Paulo. Quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele também foi transformada. E aí, ele começou a pregar sobre Jesus. Aí sim ele passou a ser perseguido. Não era mais um perseguidor. E ele visitava muitas cidades. Ele saía de Jerusalém e ia para várias cidades. Algumas cidades, ele era muito bem recebido. Como se tivesse assim, um tapete vermelho para ele passar. Ele era bem recebido e tudo dava certo. Algumas cidades, não. Ele era praticamente, enxotado daquela cidade. E ele tinha que sair. E teve um dia que ele foi para Filipos. Obedecendo a ordem de Deus, ele foi para Filipos junto com Silas. Ele arrumou um amigo lá e juntos eles foram para Filipos. Lá ele também foi recebido. Porque naquela cidade, uma mulher abriu o coração para o Evangelho de Jesus e ela abriu a casa dela também. Então, Paulo foi recebido na casa de Lídia. Já contei essa história para vocês, aquela vendedora de púrpura. Lembram? Então, e ele era muito bem recebido na casa de Lídia e lá em Filipos ele sempre saía para as reuniões, para ensinar, para as orações. E teve um dia que ele saiu na cidade e ele expulsou um espírito mau de uma mulher. Que isso fazia com que os patrões dessa mulher não tivessem mais lucro com ela. E esses homens ficaram muito bravos com Paulo. Muito bravos. Levaram ele num canto da cidade para os juízes. E os juízes mandaram açoitar, bater em Paulo e Silas. E mandaram ele para a cadeia. Eles foram presos. Acorrentaram as mãos de Paulo, os pés, e ele ficou preso na cadeia. E Paulo estava numa situação muito difícil. Numa cadeia úmida, escura, fria. E lá, Paulo teve que ser resiliente. Ele não podia, ele tinha que levantar, apesar de terem derrubado ele. Ele tinha que confiar no Senhor, ele tinha que renovar as forças dele. Então ele fez uma boa escolha. Ele pôs alegria ali dentro daquela prisão. Ele resolveu louvar a Deus. Então ele cantava. Eu acho que ele deve ter cantado assim, que Deus continua sendo bom e que ele continua sendo Deus. E ali, conforme ele ia cantando, uma coisa aconteceu. Vocês imaginam que um terremoto começou a acontecer e aquelas
correntes na mão de Paulo soltaram. As portas das prisões se abriram. E Paulo e Silas ali cantando, louvando a Deus, viram aquele milagre acontecer. Mas uma coisa aconteceu também. Tinha um carcereiro lá que ficou desesperado. Porque quando as portas se abriram, as correntes soltaram, ele falou assim, agora minha vida vai ficar complicada, porque esses prisioneiros vão fugir. E aquele carcereiro ficou muito desesperançado, ele ficou desiludido, ele falou assim, acho que vou ter que acabar com a minha vida, porque eu vou ter que dar conta desses prisioneiros. Mas Paulo falou assim para ele, não faça nada contra a sua vida, todos os prisioneiros estão aqui. E quando ele olhou para Paulo e viu Paulo ali, e ele viu que a fé era grande de Paulo e de Silas, ele falou assim, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser como você, assim, mesmo na vida difícil, ficar feliz, escolher a alegria? Ele queria saber o segredo de Paulo. Como que naquela situação eles cantavam, como que naquela situação eles se alegravam, porque eles esperavam no Senhor, né? Então Paulo respondeu assim para ele, olha, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e toda a sua casa. E aquele carcereiro acreditou. E ele levou Paulo para a casa dele. Lá ele cuidou das feridas de Paulo, de Silas, aqueles machucados que tinham batido muito nele, ele curou as feridas. E Paulo falou de Jesus para toda a família dele. E todos ali se alegravam com o evangelho que Paulo contava. E todos ali, eles foram o quê? Batizado. A família toda do carcereiro foi batizada ali. E depois eles fizeram uma boa refeição lá. E aquele momento, aquela parte que estava difícil da vida deles, se transformou em alegria. Olha que legal, gente. Muitas vezes na nossa vida, quando a coisa está difícil, a gente pode escolher a alegria. Esse tem sido o tema de todo o mês de outubro. E eu queria falar para vocês que depois disso, Paulo voltou para a prisão, e os juízes mandaram lá uma ordem para soltar Paulo e Silas. E tudo ficou resolvido. Então, gente, o que eu queria falar mesmo agora é que na minha vida acontece muita coisa difícil e a gente tem que lembrar dessa lição, que a gente não pode nada derrubar a gente precisa levantar. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles voam alto como águias. E é isso que eu queria convidar vocês agora, para a gente pedir para Deus nos ajudar a sempre que a gente tiver uma dificuldade, a gente lembrar dessa história, que a gente pode trazer alegria, ainda que a vida esteja difícil. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque através da história de Paulo e Silas, nós podemos lembrar que sempre o Senhor está conosco, que ainda que a vida esteja difícil, nós podemos escolher enfrentar com alegria, porque a sua alegria, Senhor, é a nossa força. Muito obrigada por mais esta lição. Queremos que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças e cada uma dessas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de entrar lá no @campkids.oficial para vocês poderem ouvir essa história, compartilhar essa história, dar uma curtida lá e também fazer as atividades da semana. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço bem forte e até a próxima.